Olá, irmãos e irmãs, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E no dia de hoje eu quero meditar com vocês a respeito do texto e mais alguns textos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 a seguir, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também os que em Jesus Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, ou seja, não ressuscitaremos primeiro, ou não subiremos primeiro. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pois bem, amados e amadas do Senhor, e todos vocês que me assistem, que Deus os ama, que são importantíssimos para o Senhor. Eu quero falar nesse primeiro vídeo aqui a respeito do arrebatamento, porque o arrebatamento, na verdade, a vinda do Senhor, ela acontece em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento e a segunda fase passa-se depois, após 7 anos, quando está findando a grande tribulação e que Cristo vem sobre a terra para reinar por 1000 anos, mas ele vem para dar fim à grande tribulação e depois implantar o milênio. E eu quero falar a primeira parte desse vídeo, porque não tem como fazer um vídeo inteiro, mas eu quero falar apenas um básico. Existem pessoas muito melhores que eu para falar do assunto. Mas eu quero falar um básico dentro das Escrituras, com respeito à escatologia, mas eu quero falar a primeira parte a respeito do arrebatamento, depois eu quero falar para vocês no segundo vídeo sobre provas bíblicas que nós não passaremos pela grande tribulação, já que tem tantos aí pregando que nós passaremos. Apesar, meus irmãos, que se passássemos também, o importante é que nós estivéssemos prontos, salvos, seguros da nossa fé, para não sermos enganados. Mas a Bíblia prova que nós não passaremos pela grande tribulação. Depois estarei falando no terceiro vídeo, se Deus assim me permitir, tudo uma sequência, a respeito do que acontecerá no céu após o arrebatamento. E após esse vídeo, eu falarei então, num quarto vídeo, a respeito do que acontecerá na terra após o arrebatamento da igreja. E assim vou indo até o milênio. São apenas um básico. Para mim aprofundar na teologia aqui, eu teria que dar um estudo de púlpito e bem mais longo, e eu não tenho ainda esse reconhecimento no YouTube. Não tenho poucos inscritos, é um canal pequeno para mim poder então falar desse assunto com mais tempo, um vídeo mais duradouro, que eu acredito até que as pessoas não iam visualizar. Pois bem, falar do arrebatamento é falar dos últimos dias, do que está acontecendo hoje. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo de angústia na terra, um tempo de muita luta, muita dificuldade. Mas quem conhece as profecias bíblicas e estudam as profecias já há muitos anos, sabem que tudo o que está acontecendo hoje faz parte dos sinais. Os sinais do dia
de Cristo ou da volta de Cristo. A pandemia, que alguns dizem que é do diabo, que isso está acontecendo, mas vão expulsar essa pandemia do diabo. A pandemia nada mais é que um dos juízos, do sinal dos tempos. Por quê? A humanidade deixou de Jesus há muito tempo. A humanidade se volta contra Deus há muito tempo. Nós vivemos tempos difíceis na Terra. Está quase impossível encontrar-se fé na Terra. Os homens amantes de si mesmos, pessoas soberbas, pessoas ingratas, pessoas profanas, corruptas, igrejas se corrompendo todos os dias, igrejas levando o mundo para dentro dela para tentar ganhar jovens, mas em vez de ser transformados pela palavra, conforme a Bíblia manda, são transformados pelo mundo, ou seja, o mundo entra dentro da igreja, e os costumes mundanos, as coisas mundanas, está sendo normal dentro da igreja. Sendo que nós, como cristãos, o pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Nós andamos numa contramão da história. Nós não podemos andar como o mundo anda. Nós estamos nesse mundo, nós pertencemos a esse planeta, ou seja, nós vivemos nesse planeta, mas nós não pertencemos a ele, nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui com uma missão. Qual é a missão? A mesma missão que o Senhor deu lá em Mateus capítulo 10 aos seus discípulos. De levar a mensagem, de curar, de salvar, de libertar. E de mostrar ao mundo que Cristo está voltando, que os sinais se cumprem e que eles precisam estar preparados. Pois bem, vamos falar então um pouquinho sobre arrebatamento. Há uns 25 anos atrás, eu me deitava para o meu repouso. Eu estava na cidade de Xanxerê, Santa Catarina, onde eu pastoreava. E naquele momento me veio algo lindo, muito lindo, como eu nunca vi antes. Desceu-se um anjo, mas eu não conseguia ver a face, um resplendor muito lindo, muito maravilhoso, é inexplicável. E uma voz veio a mim assim: servo meu, pregue, que não é mais os últimos dias, mas que é o último dia da igreja aqui na terra. Prega a minha vinda e pregue salvação. E eu digo para vocês que todos esses anos eu tenho pregado muito sobre a vinda de Jesus e salvação. O meu amor pelas almas é muito grande. E sabe aquele querer que as pessoas sejam salvas, que eles não se percam. Os nossos irmãos que estão perdidos dentro de casa e também os nossos irmãozinhos, nossos semelhantes que estão lá fora, que precisam tanto de ouvir a palavra de Deus verdadeira, porque hoje está difícil. Há tantas teologias que não são bíblicas, tantas coisas do homem, ou mesmo até mesmo para ter um rebanho grande, tem medo de pregar a verdade e perder membros. É melhor você perder alguém que não quer do que você perder a tua salvação. E você pagar um preço muito alto pela tua desobediência. Pois bem, a vinda do Senhor ela acontecerá em duas fases. Primeiro, Jesus Cristo vem secretamente para o arrebatamento da igreja. Depois de aproximadamente 7 anos, um pouquinho antes, Jesus vem como, não para o arrebatamento, mas ele vem como o sol da justiça,
Ele vem como aquele que vai pelejar na grande tribulação e para livrar o povo de Israel das mãos do anticristo e também aqueles que se converteram na grande tribulação. Muitos deles, claro, já morreram, porque na tribulação a maioria daqueles que aceitar a Jesus e não negar vão morrer. Alguns ficarão vivos no finalzinho da grande tribulação, mas são poucos. E parte da nação de Israel também estará protegida. O Senhor virá e os livrará. Pois bem, isso é outro estudo que eu estarei trazendo para vocês, outra palavra, no próximo vídeo. Mas agora falamos do arrebatamento. Paulo diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que Paulo queria dizer com isso? Ora, irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que dormem, não se desespere, porque se eles morreram no Senhor, eles simplesmente dormiram. Mas no dia da ressurreição, no dia do arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar. Então, não sejais ignorantes como os demais que não têm esperança. A igreja, ela tem a esperança. Nós, como filhos de Deus, temos a esperança de que Cristo morreu por nós e que nós permanecemos nele. Se morremos hoje, ressuscitaremos amanhã com ele, assim como ele ressuscitou, porque nós vivemos uma vida com Cristo. Então, nós não devemos ser ignorantes acerca dos que já dormem. É triste, é lamentável quando parte alguém que nós amamos, mas a alegria de saber também que está com Cristo e que vai ressuscitar no dia do arrebatamento é maravilhoso. Essa esperança é maravilhosa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Cristo ressuscitarão com ele, ou quando ele vir para arrebatar a igreja. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos na vinda do Senhor não precisaremos que dormam. Tá, o arrebatamento da igreja ele vai acontecer num piscar de olhos. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, nem o Senhor Jesus Cristo, mas é unicamente o Pai. Ele dará ordem ao Filho no momento do arrebatamento e o Senhor vem. Mas como sabemos então que Jesus está vindo? Nós sabemos que Jesus Cristo está vindo pelos sinais. Tudo está acontecendo conforme a palavra do Senhor. Então, o arrebatamento ele vai acontecer quando se cumprir as profecias. Nós estamos numa geração em que tudo se cumpre. Nós somos a geração do arrebatamento. Não adianta. Eu vejo as pessoas falando aí, de um mundo, de um planeta que daqui a 50, que a 100 anos vai ser assim, mas que 50, 100 anos? Nós estamos vivendo o fim. Nós não temos mais tanto tempo assim para estar querendo fazer planos para que daqui 50 anos, 100 anos. Nós temos que viver o hoje, sabendo que Cristo pode chegar a qualquer momento. Ele vem para arrebatar um povo santo, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. A palavra dele é clara quando ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o arrebatamento ele vai acontecer a qualquer momento, e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória e estaremos com o Senhor. Subiremos até aos ares e estaremos sempre com o Senhor. Mas observamos o seguinte, que nós não simplesmente subiremos num piscar de olhos. Alguém nos leva até Cristo. Quem nos leva até Cristo? O Espírito Santo. Ele nos levará até o Senhor. Porque hoje o Espírito Santo está aqui. E depois vocês vão ver nos vídeos seguintes que
ele não permanece aqui. Ele tem que sair para que o anticristo se manifeste. Para que se manifeste o iníquo, o homem do pecado, o falso Cristo. Então, o arrebatamento, gente, ele vai acontecer. Ele vai acontecer a qualquer momento, ele vai acontecer. E vai ser um dia terrível para aquelas pessoas que elas não deram ouvidos ao Senhor. Para aquelas pessoas que elas brincaram, elas zombaram de Deus. A Bíblia diz que haveria guerra, rumores de guerras, e tudo isso já aconteceu. O que vai acontecer, a terceira grande guerra mundial, será já na grande tribulação. A fome que assola o mundo, as pestes, tudo isso está na Bíblia Sagrada. Tudo isso se cumpre para o fim dos tempos. Passamos-se o período em que a gente vivia o princípio das dores. Tudo já aconteceu. Agora nós vivemos o final. Algumas pessoas falam, mas nós vivemos o princípio das dores, mas até quando vamos viver o princípio das dores? Já se passaram mais de 2000 anos e muitas guerras e muitas atrocidades aconteceram, muitos sinais, muitos terremotos, muitos tsunamis, enfim, tudo isso já aconteceu, gente. Hoje não tem mais o que se esperar. O arrebatamento da igreja acontece a qualquer minuto, qualquer segundo. O que nós precisamos é ter uma vida com Cristo, estar preparado para estar com Ele, para que nesse dia, quando Ele vir e arrebatar e ressuscitar os que estão dormindo com Ele, dormindo nele, ou seja, que dormiram no Senhor, eles também virá e transformará aqueles que estão vivos num corpo de glória. Até eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios 15, 51, que diz assim. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, glorificados, transformados num corpo de glória. Mas diz ainda no 52, versículo 52, ele diz assim, Paulo diz: eis que aqui vos digo o mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Então, amados, é num piscar de olhos. Ele vem secretamente. Ninguém verá a não ser os salvos. Ninguém verá a não ser os salvos. Somente os salvos verão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque temos que entender que o arrebatamento não é para o mundo, é para os salvos. Só eles verão. O mundo vai entrar em colapso, vai entrar em, vamos dizer, num momento de pavor, porque eles vão ficar apavorados com tudo que aconteceu e, a princípio, não vão saber o que aconteceu, mas depois saberão que foi o arrebatamento da igreja. Então, o arrebatamento da igreja ele acontecerá num piscar de olhos. Você está aqui, você está trabalhando, alguns estarão trabalhando, porque se aqui for 2 horas da tarde, 14 horas, no Japão são 2 da manhã. Então, há o fuso horário. Em outros países, o horário é diferente, enfim, alguns fiéis estão trabalhando, outros estão em vigília de oração, outros estão pregando, mas vai acontecer simultaneamente. Num piscar de olhos, eles subirão e eles irão para a glória do Senhor. A igreja precisa estar preparada para isso. Quando eu falo de santidade, tem os vídeos aí, os que menos têm visualizações, eu falo de santidade porque se nós não tivermos uma vida de santidade, nós não vamos subir. O maior engano da igreja é achar que uma vez salvo, sempre salvo. Da igreja não, de alguns. Tem pregadores aí que são homens de conhecimento profundo, de escatologia, de Bíblia, mas tem uma coisa neles
que faz com que muitos cristãos morram sem Cristo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não existe isso. A Bíblia dá em inúmeros textos, vocês podem até ver alguns aí no vídeo que eu coloquei aí, que você perde a salvação sim. Se você está em pecado e Jesus veio, você não se arrependeu, não mudou de vida, você deixou a tua fé, você se apostatou da fé, ou você não se apostatou, mas você vive em pecado. Eu vou mudar, amanhã eu vou mudar, depois eu vou mudar, e não dá tempo, você morre, ou vem o arrebatamento, você não vai subir, porque você não está salvo. Salvo é aquele que permanece fiel até a morte. Porque a Bíblia diz ser santo, porque eu sou santo. Então, como alguém santo vai viver no pecado? Como uma igreja santa pode errar? Como alguém disse, não, se ele estiver no adultério, se ele estiver nisso, mas ele é salvo, porque ele foi salvo pela graça. Mentira do diabo, gente. Não tem essa. Se ele está em pecado, não houve tempo de se arrepender, ele vai para o inferno, não adianta. Ou se for arrebatamento, ele ficar, ele ainda tem a possibilidade de se converter na grande tribulação, como algumas igrejas estão pregando aí, não, mas na tribulação você não vai ter chance. Não, vai ter, só que você vai morrer. Vai morrer por não negar Cristo. Você vai ter oportunidade, mas é muito difícil. Muito difícil. Agora não, agora você tem toda a liberdade para servir a Deus e tomar posse da bênção que Deus tem para a tua vida e deixar Deus ser Deus da tua vida. Viver uma vida de santidade, esperar o Cordeiro, esperar para que ele venha nas nuvens de glória e num piscar de olho você suba e você esteja com o Senhor. Então é importante que você viva essa vida com Cristo. Então entendemos que a primeira fase Jesus vem e transformará o povo dele, ressuscitando, tirando do túmulo, transformando e levando para ele. E depois os vivos sendo transformados, glorificados e levados para ele. Porque assim a palavra do Senhor diz, assim ele nos levará para os ares. Logo os levará por um pouco de tempo. Esse pouco de tempo que fala que nós vamos estar no céu, são 7 anos, ou quase 7 anos, porque ele vem um pouquinho antes de firmar a semana de Daniel, para ele lutar contra o inimigo na grande tribulação. Mas nós permaneceremos lá por quase 7 anos no céu, enquanto acontece a grande tribulação. Será derramado então sobre a terra o juízo de Deus, que será terrível, por 7 anos. Que isso é outro estudo, que eu não vou nem citar aqui para vocês, não vou ler o texto, mas Isaías 26:20 vai falar, 1 Tessalonicenses 1:10, Romanos 5:9. Isso será para a grande tribulação, outro estudo. Mas o que eu quero, meus irmãos, que vocês entendam, que o arrebatamento vai acontecer. Então, Paulo diz, console aos nossos irmãos com essas palavras, para que eles estejam certos que vão ser arrebatados. Mas para ser arrebatados, eles precisam viver uma vida com Deus. O arrebatamento da igreja, ele acontecerá sim, provavelmente, nessa geração, e tudo indica que essa geração, você acha que tudo que está acontecendo, o que está se acontecendo no mundo hoje é uma preparação para um governo mundial, para alguém que vem e vai solucionar todos os problemas da terra, entre aspas. Isso vai estar acontecendo, já está sendo preparado, o planeta está sendo preparado para que aconteça o arrebatamento, mas a igreja, a grande parte da igreja, está cega, não consegue ver que Jesus Cristo está vindo, que ela precisa se preparar, que ela precisa ter um encontro com Cristo. Quantos amados aí estão morrendo, quantos jovens estão morrendo aí despreparados, que estão dentro de um templo,
Lembro a vocês que templo é templo, nós somos a igreja. Se nós não estivermos prontos, preparados, nós não teremos esse privilégio. A grande realidade é que nós precisamos nos preparar, gente. O arrebatamento vai acontecer. Tudo está se cumprindo. Se cumpre todos os dias, cada minuto, a violência sobre a terra, a fome sobre a terra, as dificuldades, o pecado terrível que está sobre a humanidade, a liberação de casamentos homossexuais, tudo isso é bíblico, gente. É a abominação dentro da igreja, o pecado tomando conta do nosso planeta. Nunca se viu tanto pecado, tanto erro como se há nesse século 21. Teve um momento em que, no tempo de Noé, houve-se muito pecado e a terra foi destruída, ou seja, a humanidade, e somente a família de Noé ficou para que se iniciasse uma nova geração. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado, mas hoje eu digo para vocês que é muito mais que Sodoma, muito mais que anterior ao dilúvio. Hoje o pecado está muito mais. Está muito mais, abrangeu toda essa terra e a humanidade está mergulhada no pecado. Ela está mergulhada de uma forma tão terrível que ela não está nem aí com as coisas de Deus. E nós, como igreja, temos a missão de propagar esta palavra e dizer: povo, se arrependa. Se arrependa porque Jesus Cristo está vindo para buscar a sua igreja. Assim como ele veio como Messias e nasceu de uma mulher e morreu por nossos pecados, ele também virá para arrebatar a igreja, para arrebatar os salvos, o povo dele, o povo santo. E eu torno a dizer aqui o que eu falei em outro vídeo. Eu assisti ontem novamente o pastor falando, um grande entendedor da escatologia, um doutor de escatologia, um homem que prega muito, mas infelizmente é calvinista. E ele teima em dizer que os salvos, nem todos que são salvos vai subir no arrebatamento. Por que ele entende que como salvos? Salvos, para ele vai explicar o seguinte, que aquele que está mais preparado, tem uma vida de santidade, esses vão subir, a elite da igreja vai subir e os outros salvos vão ficar para a grande tribulação. Errado. Primeiro, a salvos são todos aqueles que fazem parte da igreja, salvos. Aqueles que verdadeiramente fazem parte do corpo que é santo. Não existe salvos não santos. Então, a elite da igreja, nós já somos a elite. Se nós somos salvos, já somos a elite. Já somos escolhidos no meio desse mundo e somos a elite. Já somos salvos. E não existe essa separação. Mas não, nem todos os salvos vão subir, mas somente aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Não, o que não está fazendo a vontade de Deus não é salvo. Pastor é uma bênção na questão escatológica, para pregar, para dar estudos. O tempo dele lá é de 1 hora, quase 2 horas, só num tema, ou só na primeira parte, vamos falar de arrebatamento, depois vai falando dos outros acontecimentos. É um homem inteligente, não estou falando que ele não é, mas nessa parte ele está equivocado, infelizmente. Ah, não, vocês, conforme ele falou lá com um amigo dele, pastor, ele diz assim, não, mas se você separar e você casar de novo, não tem problema nenhum, não deu certo lá, infelizmente, não dá para ficar junto, casa de novo, não tem problema, está salvo. Seu irmão lá está pecando, ele pecou, mas é salvo pela graça, então ele está salvo. Não se preocupe, irmão, vocês não perdem mais salvação, perde sim, a não ser que a Bíblia está errada, perde.
Então, para subir no arrebatamento, só vai subir os salvos. Os que não subirem, porque ele citou lá as 10 virgens, mostrando que 5 subiram e 5 não eram. Ele quis dizer, no entender dele, que todos ali eram salvos, mas só a metade estava preparado. Engano do diabo. Ali fala assim da igreja, no geral. Mas fala daqueles que verdadeiramente servem o Senhor, fazem parte do corpo, e aqueles que estão junto do corpo, mas que não vivem uma vida com Cristo. E Jesus veio e levou os que estavam prontos, preparados, que estavam salvos. Os que não estavam salvos ficaram. E agora vão enfrentar a grande tribulação. Tanto é que ele diz, eu não vos conheço. Senhor, abre-nos a porta. Não, eu não vos conheço. Não fazem parte do meu reino. Se não faz parte do reino dele, não é salvo. Então é isso que as pessoas têm que entender. Não importa que ele fale lindo, fale bonito, é um cara de uma cultura invejável. Talvez essa palavra não pegue bem, mas é uma pessoa que realmente é sábio, mas em outra parte, infelizmente, peca. Eu apenas na simplicidade, tanto é que eu não estou trazendo o estudo aqui, porque se eu vou citar texto a texto a vocês, vou tomar um tempo grandioso, vocês não vão assistir o vídeo. Então eu estou falando de arrebatamento, que vai acontecer, que a palavra de Deus diz, vai acontecer o arrebatamento, só citei aqui para vocês 1 Tessalonicenses e citei Coríntios, né? Citei Coríntios 15, 51 e 52, apenas para dar uma pincelada e falar que a igreja ela precisa estar pronta. A igreja precisa tomar a posição de reino. Você que não se arrependeu, meu irmão, que está aí no adultério, que está aí no pecado da bebedice, das drogas, dentro da igreja, porque infelizmente existem. Você que está escondendo o pecado do seu pastor, ou você, pastor, que está escondendo o pecado dos membros ou do presbitério da igreja, não se iluda. Você pode esconder deles, mas não esconde de Deus. Você, meu irmão, jovem, que está aí investindo no namoro com sexo, não pense que você está escondendo do seu pastor ou da sua liderança. Infelizmente, de Deus você não esconde. O que eu quero de vocês, por amor a vocês, por amor às almas, é que vocês se preparem para o arrebatamento da igreja. A igreja vai subir a qualquer momento, mas só vai subir aquelas pessoas que realmente servem ao Senhor com dignidade. O arrebatamento está vindo aí. Jesus está vindo nas nuvens de glória e o Espírito Santo levará a igreja para encontrar com o Senhor nos ares. Estaremos com Ele. E depois disso vem então a grande ceia no céu, as bodas do Cordeiro, que também vamos falar depois num terceiro vídeo. Então, meus irmãos e irmãs, por favor, volte para Cristo. Você que se afastou, você que está vendo o que está acontecendo no mundo e mesmo assim não se arrepende, se arrependa. Volte para o Senhor, para de assistir aqueles lixos. Eu digo para vocês, não assista aqueles lixos de programa de uma famosa que hoje está na Record, e a Record devia tirar esse tipo de pessoas da grade de sua programação. Está criando livros, induzindo a criança, induzindo sexualmente, para que a criança desde pequena escolha ali se ela quer ser hominho, quer ser mulher e assim por diante. Então esse tipo de lixo, não assista programa dessa pessoa se você é de Deus. E aquele moço, que também não vou citar o nome aqui, aquele youtuber, que tem um livro pornográfico para criança, um cara que defende a pornografia e a rede podre está defendendo ele, e assim todos aqueles que são da mesma patota. Então, igreja, não assiste esse lixo, cuide dos seus filhos, não deixe assistir esse tipo de lixo e se preparem para o arrebatamento da igreja, procurem fazer a vontade de Deus, procurem levar a mensagem de Deus, procurem transmitir a mensagem do Senhor e procurem viver uma vida de consagração ao Senhor. Se consagre, jejune, fala com o Senhor, proclama um jejum na igreja, proclame um jejum entre a juventude, vão se consagrar, vão buscar santidade, vão se preparar, porque o arrebatamento vai acontecer. Jesus está vindo. Não se engane achando que está tudo bem, que está tudo certo.
Se prepare, meu irmão, minha irmã. Você que está no adultério, saia do adultério. Você que está no segundo casamento ilícito, saia. Se você não estava viúvo, ela não estava viúva, você está no pecado, saia. Eu tenho visto aí, e isso dói. Eu tenho uma dupla que louva o Senhor, que cantam demais, até um deles passou por uma situação difícil de saúde agora nesses dias, mas o irmão dele tinha sua família e deixou a sua família e se envolveu com uma outra mulher e está com uma outra mulher, casou com uma outra mulher, não sei. Que ele saia desse adultério, que ele saia desse erro e volte para a família dele. Que ele saia desse erro, se ele não quer voltar, mas então que ele fique sozinho. Mas que não fique no pecado, não adianta estar louvando lá e estar trazendo louvores lindos, porque eles cantam muito, mas perder a salvação dele por causa de adultério. Não adianta, meu irmão, você estar dentro de uma igreja e estar vivendo errado. Então, tome a posição dentro de um templo, de um ministério, porque a igreja somos nós. Então, mude de vida. Deixa Deus agir na tua vida. Nasça de novo. Se prepare para esse arrebatamento que vai acontecer a qualquer momento. Depois, você acha que na grande tribulação será fácil para você? Não será, não. Será um tempo de muita angústia, será um tempo de atrocidades, em que o anticristo vai perseguir os cristãos. Quando terminar a metade do tempo, a metade da semana de Daniel, ou seja, os 3 anos e meio, ele vai quebrar o concerto. Eu vou falar para vocês em outro vídeo. Aquele concerto que ele fez com Israel, aquele pacto, vai ser quebrado. E ele vai se manifestar mesmo como o bicho, como ele é. Como o demônio que ele é. Então, igreja, tome posse da bênção de Deus. Volte para Jesus. Vão para as Escrituras, vão estudar as Escrituras. Vão viver em santidade. Vive em santidade, é maravilhoso ter intimidade com Deus. Ter um relacionamento íntimo com Deus, e é isso que eu tenho feito esses últimos dias, ter um relacionamento íntimo com Deus. Fácil, meus irmãos, não é. Nunca a Bíblia mostrou que é fácil você ser salvo. Existem 2 portas, 2 caminhos, uma porta estreita e uma porta larga. Nós é que temos que escolher. A porta estreita é a mais difícil, mas é a única que nos leva para a glória de Deus. É o único meio de salvação. Eu sei que muitos não gostam de assistir, vão achar o vídeo muito longo, porque já está em quase 40 minutos, mas eu digo para você, é melhor você perder ou ganhar o tempo de 40 minutos e ouvir a palavra de Deus e ser salvo, do que você ficar 10 horas no celular, ou ficar 3, 4 horas em frente à televisão, ou frente do computador, e ir para o inferno, perder tua salvação. Eu falo para vocês porque eu amo vocês, eu quero ver vocês salvos. Você que me assiste, que tem os seus pensamentos teológicos, gente, eu estou falando aqui de Bíblia. Não estou falando de teologia, não. Estou falando de Bíblia. Eu estou falando que a Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. 1 Pedro capítulo 1, do 14 ao 16, vai falar que Deus é santo e nós temos que ser santo. Agora lá em Hebreus já fala que sem a santificação, se eu não me engano, Hebreus 12:4, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta você achar que vai ver o Senhor se não vive em santidade, se não mudou de vida, se a tua vida não se transformou. E não é só a questão do que você faz, seu pecado, a tua natureza também. A natureza humana tem pessoas que ela se irrita por qualquer coisa, ela não tem paciência, são pessoas que passam anos e anos e não mudam a forma de ser, não mudam. Essas têm que mudar, porque Deus nos quer transformado, Deus nos quer renovado, nascidos de novo. Uma pessoa nascida de novo, ela muda. Uma pessoa nascida de novo, ela vive uma vida transformada. Ela tem que ser exemplo para outras pessoas. Meus amados e amadas, todos vocês que me ouvem, preste atenção. É necessário que a igreja se prepare para o arrebatamento. Santifique, jejue, busque a palavra de Deus, busque entendimento,
Clame ao Senhor, ore, tenha tempo para orar, tempo para buscar o Senhor. Senão você vai ser pego desapercebido, porque ele virá como um ladrão da noite. Isso quer dizer que ele vem em segredo. Isso eu estou falando do arrebatamento, não da segunda vinda, porque ela acontece em duas fases, mas eu estou falando da fase do arrebatamento e não da fase em que ele vem e coloca os pés no Monte das Oliveiras. Estou falando do arrebatamento, ele vem como um ladrão, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, é num piscar de olhos, gente. Somente aqueles que estão prontos virão, senão você vai ver, de repente acontece, sumiu multidões, milhões de pessoas e você se encontra ali, você ficou. Em nome de Jesus Cristo, escutem a palavra do Senhor, assistam esse vídeo, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com outras pessoas no WhatsApp e em todas as redes sociais que vocês têm. Ajudem a levar a palavra de Deus na simplicidade, mas é isso, o Evangelho do Senhor é simples, não adianta eu ficar trazendo coisa muito difícil para vocês aqui. O que vai ficar um pouquinho mais complicado, né, é na hora de eu falar a grande tribulação, vou ter que falar algo um pouco com mais profundidade, mas o arrebatamento não tem muito o que falar, de querer enfeitar muito para vocês aqui. É simples, vai acontecer, Jesus disse, vai acontecer como está aqui, Paulo foi simples e claro, não adianta eu ficar falando, os sinais já se cumpriram. Quando for falar de sinais, tem um vídeo aí que fala dos sinais. E depois também estarei falando sobre sinais em outros vídeos. Então, o que é preciso, igreja, é se converter, mudar de vida. É vir para Cristo. É ter uma comunhão profunda com Deus. Você que é um adorador, que é uma pessoa que quer ser um adorador, que quer ser melhor diante de Deus, comece a buscar a Deus. Escolhe os louvores certos na hora que você está buscando o Senhor. E eu vou te indicar aqui alguém que, para mim, é um exemplo. Leandro Borges é um adorador. Um deles, eu vou indicar aqui, tem outros, falarei em outros vídeos. É um exemplo de um jovem que, através dos seus louvores, das suas canções, ele ganha multidões de almas, porque Deus está ali naqueles louvores. Então, nós, pessoas de Deus, temos que procurar as coisas de Deus e nos preparar para esses últimos dias. Deus abençoe vocês. Se inscrevam no canal, eu vou deixar aí o link. Se inscrevam no canal, procurem viver uma vida com Cristo. E digo para vocês que Ele está vindo, Ele pode vir ainda hoje, quando você estiver assistindo esse vídeo. E eu quero muito que você suba, porque isso é muito importante para Deus. Deus te abençoe. Eu amo você em Cristo Jesus.